Zubeldia corre risco de demissão no São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Wendel e Cedric, lateral esquerdo e lateral direito do São Paulo, estão entre os relacionados do Tricolor para o confronto dessa segunda-feira contra a Inter de Limeira no Morumbi. Jogo marcado para 21h30 e referente à primeira rodada do campeonato. Vale a lembrança de que o jogo precisou ser adiado porque o São Paulo, na oportunidade, fazia amistosos nos Estados Unidos. Boa noite, Nicola. E o Zubeldia vai ser mandado, vai ser mandado embora mesmo ou não? O Valber, eu não tenho nenhuma informação sobre demissão do Zubeldia, tá? Já existiram momentos muito mais complicados do que esse atual, mesmo depois da derrota com os reservas. Eu acho que a derrota dos reservas ontem diz mais sobre o time reserva do São Paulo, que eu venho criticando bastante, do que propriamente a respeito do trabalho do Zubeldia, tá? Jean Gomes quer saber se tem algum reforço sendo discutido no São Paulo, até porque o time é sofrível. São Paulo afirma que não está buscando reforço. O Luiz Gustavo manda o primeiro superchat da noite. Zubeldia vaza quando no meu tricolor? É incrível, cara. A gente começou a live agora e já é a segunda manifestação de um torcedor do São Paulo contra o trabalho do Zubeldia. E nem o fato de o mercado estar bem difícil, né? A gente tem percebido como os clubes sofrem para reposição, mas mesmo assim o São Paulino não demonstra muita intenção de ficar com o jogador, com o treinador, perdão. Estão falando muito de o São Paulo ir atrás do Carlos Miguel por empréstimo com opção de compra. Leandro, pode esquecer, não há nenhuma chance desse negócio acontecer. O São Paulo entende que o Rafael é um baita goleiro, que o Rafael resolveu o problema do São Paulo e mais do que isso, São Paulo hoje não tem grana para fazer novos reforços. Rodrigo Henrique da Silva, torcedor, não aguenta mais o Zubeldia, terceiro, hein? Em 10 minutos de live. Ontem a pressão aumentou demais. Ainda ele falou que o Rian Francisco não vai jogar muito com ele. Tem que demiti-lo urgentemente. Boa noite, Nicola. Cara, terceira mensagem de São Paulino falando sobre a demissão do Zubeldia. Vou até tentar dar uma checada para ver qual que é o termômetro entre dirigentes do São Paulo. Mandei aqui, tá? Assim que tiver algum parecer, eu já conto para vocês. Boa noite, Nicola. Zubeldia é muito asno ou tem medo dos medalhões? Ficar tanto tempo em campo com o Eric jogando mal e não colocar o Rian para jogar, ele já queimou o William Gomes e o Moreira fora Zubeldia. Mais uma mensagem de torcedor do São Paulo demonstrando total chateação com o técnico argentino. Não é que o Zubeldia está com o filme queimado, o Zubeldia está com um filme muito queimado entre torcedores são paulinos, tá? Mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender a temperatura, como é que a diretoria vê. Eu confesso que eu me surpreendi com todas as manifestações de vocês, tá? Para contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão. Confesso que fiquei impressionado com torcedores do São Paulo na minha live desse domingo, a grande maioria de torcedores do São Paulo exigindo a dispensa do treinador argentino. Não só por causa da derrota com os reservas para o Red Bull Bragantino, mas por conta de uma série de movimentos feitos recentemente. O fato de o Zubeldia usar pouco as categorias de base, em especial o Rian Francisco, o fato de insistir com o Jandrei, não dando chance, por exemplo, para o Yang no gol, assim que o Rafael não tiver condição de jogo, e além de uma série de outras situações que vêm da temporada passada, o Zubeldia está longe de ser unanimidade. Mas essa pressão externa, será que já atinge o moral do Zubeldia no dia a dia de treinos, em especial com a diretoria? Conversei com duas fontes diferentes do São Paulo, uma mais próxima do presidente Júlio Casares e outra que está no dia a dia do CT da Barra Funda, e ambas asseguraram que nem existe discussão pela dispensa do treinador. Zubeldia chegou a correr risco na temporada passada, quando saiu batendo de frente com a diretoria e discursando de maneira muito distante daquilo que havia sido combinado com os dirigentes são paulinos. Essa situação já foi resolvida. Hoje a avaliação é que o trabalho do Zubeldia é bom e nem se discute qualquer possibilidade de demissão. O contrato do argentino se encerra em dezembro desse ano, a multa equivale a 3 salários, ou seja, São Paulo precisaria desembolsar 3 milhões de reais. Além de não ter essa grana, o São Paulo entende que o mercado hoje oferece muito poucas boas opções, e talvez até mais caras do que o Zubeldia. Portanto, se você é São Paulino e está insatisfeito com o trabalho do Zubeldia, é bom que saiba que nem se cogita tal possibilidade de demissão. Ele segue no São Paulo, a menos que surjam
uma sequência bastante ruim de resultados e acabe minando o trabalho dele. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo, informação exclusiva. Felipe Luiz adoraria contar com o Casemiro. Alexandro e Danilo, seus parceiros dos tempos de seleção, também chegaram a entrar em contato com o Casemiro para entender as condições, mas o Flamengo entende que por conta de todas as cifras seria um negócio para lá de arriscado e complicado. Por mais que o United tope ajudar com a maior parte dos salários, ainda ficaria um valor bastante alto para ser pago de um Flamengo que tem sido econômico nas contratações. Outra coisa que dificulta Casemiro no Flamengo é Jorginho. São jogadores de posições parecidas e a negociação com o volante do Arsenal, que é um pouquinho mais velho do que o Casemiro, está bastante avançado. O Jorginho tem vínculo com o clube inglês somente até junho e já sinalizou ao Flamengo que topa assinar um pré-contrato. Com avanço nas tratativas com o Jorginho, o nome do Casemiro perdeu força no ninho do urubu e não deve ser contratado. Pergunta que eu deixo para você é: o Casemiro caberia no seu clube do coração? Como é que você equacionaria essa questão dos 9 milhões de reais por mês? Só para arrematar, vale a lembrança também de que Cristiano Ronaldo faz um lobby grande para que o Casemiro se junte a ele no Al Nassr da Arábia Saudita. Os caras foram parceiros durante bastante tempo no Real Madrid. Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Ubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians. Diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem, a especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco, que de fato Alexandre Matos, Pedrinho BH e companhia estão em busca de um zagueiro. Isso é público notório, especialmente depois da lesão com cirurgia do João Marcelo. Também já haviam especulado o Arboleda, mas não há negociação, até porque o Arboleda custa altíssimo. Entre salários, direitos de imagem e ajuda com dívidas que o Arboleda constituiu, o São Paulo gasta na casa dos 800 mil por mês. Fui checar com o pessoal do São Paulo e também do Cruzeiro se existe alguma negociação. São Paulo assegura que não há nem sequer sondagem. Na manhã desse domingo ainda questionei um dirigente do Cruzeiro se em algum momento o Alan Franco fez parte dos planos e esse nome está descartado. O Cruzeiro pretende anunciar até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de inscrições, mais um defensor que vai se juntar aos demais atletas para a posição, mas esse não será o Alan Franco. Preciso te contar agora sobre o interesse do Fluminense em Jonathan Calleri. O atacante do São Paulo, que já foi alvo de Boca Juniors, River Plate, entre outros, teria sido um pedido de Mano Menezes, pelo menos é o que garante o jornalista Paulo Brito, que cobre o Fluminense. Havia avaliação dentro do tricolor das Laranjeiras que contratar o Calleri talvez fosse mais barato do que o Rony, um enorme equívoco. Isso porque o Rony ganha hoje 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras, o Calleri já parte de 1 milhão e 300 mil mensais no São Paulo. O Calleri já havia dito diversas vezes que não jogaria em outro clube brasileiro que não São Paulo,
Para que isso possa mudar, haveria a necessidade de uma proposta estratosférica. Mas vale a lembrança de que o São Paulo não tem nenhuma intenção em se desfazer do Caleri, nem com proposta de clubes argentinos, onde o Caleri nasceu, parecem ter mexido com o jogador. A tendência é que o Caleri siga no tricolor. Caleri que viveu uma fase de jejum de gols importante. Esse jejum acabou na vitória por goleada por 4-1 contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista. Fluminense e Rony não reataram conversas. Nessa sexta-feira conversei com um dos representantes do jogador e o representante me contou que Santos e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados, embora nenhum deles esteja perto de acerto com o atleta. O Rony é quem tem criado mais dificuldades para essa negociação. O Palmeiras pede 6 milhões de dólares. O difícil tem sido convencer o Rony a baixar sua pedida de 1,5 milhão de reais por mês de salário. Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Luiz Zubeldia segue insistindo nos bastidores, nas reuniões com os dirigentes do São Paulo, para a contratação de mais um ponta. Ele avalia que o tricolor, por conta do calendário, precisa de um jogador com essa característica, especialmente depois da venda do William Gomes, negociado com o Porto por 9 milhões de euros. A justificativa do Zubeldia tem a ver com o calendário. Ele fez as contas e chegou à conclusão de que se o São Paulo for a todas as finais, a temporada de 2025 pode ter até 70 jogos, algo inviável para qualquer atleta de futebol profissional. Até por isso ele tem batalhado e brigado com dirigentes do São Paulo para que tenha 2 jogadores importantes por cada posição. E na avaliação dele, falta atacante de velocidade. Hoje o São Paulo tem o Ferreirinha no caso, o Eric e o Henrique. Henrique, jogador da base. Ele precisaria de pelo menos mais um cara com um pouco mais de peso, embora façamos a ressalva de que o outro Ferreira, que veio das categorias de base, disputou o título e foi campeão na Copinha, o Paulinho e o Lucas Marques também possam fazer essa função. Na avaliação do treinador argentino, esses meninos ainda não estão prontos para grandes jogos. Daqui a pouco começam Copa do Brasil, Libertadores da América, fase final de Campeonato Paulista, e ele tem batalhado por um jogador. O ponto importante e central dessa história, justificativa do presidente Júlio Casares para não contratar um outro atacante, é de que o atual elenco do São Paulo já está mais caro do que aquilo que estava previsto para gastos ao longo do ano, e o São Paulo, para a temporada de 2025, tem uma série de restrições por conta daquele FDIC, o Fundo de Investimentos, que vai permitir ao São Paulo captar cerca de 240 milhões de reais. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo e vamos que vamos.